Quando você imagina um submarino mudando de profundidade, é quase inevitável pensar nele como um elevador subaquático. Uma máquina gigantesca simplesmente descendo e depois subindo, em linha reta, como se estivesse presa a um cabo invisível. Essa imagem parece lógica, ela faz sentido para o nosso cérebro. Afinal, é assim que quase tudo funciona fora da água. Se algo precisa subir, usa força para cima. Se precisa descer, deixa a gravidade agir. Mas no oceano, essa lógica começa a falhar. E no caso dos submarinos, ela está completamente errada. Na realidade, submarinos não sobem bem e também não descem, pelo menos não da forma como quase todo mundo imagina. Essa confusão começa muito cedo, ainda na infância, quando aprendemos uma regra simples demais para um mundo complexo. Coisas pesadas afundam, coisas leves flutuam. Essa ideia funciona bem para pedras, pedaços de madeira ou objetos jogados em uma piscina. Mas ela começa a desmoronar quando lidamos com máquinas que pesam dezenas de milhares de toneladas e operam em um ambiente onde a física se comporta de forma diferente. Um submarino moderno pode pesar tanto quanto vários prédios empilhados. Ainda assim, ele não despenca para o fundo do oceano e também não precisa forçar o caminho para voltar à superfície. Se isso dependesse apenas de motores empurrando toneladas de aço para cima ou para baixo, o controle seria praticamente impossível. Imagine tentar equilibrar um prédio inteiro usando apenas força bruta. Qualquer pequeno erro seria amplificado. Qualquer ajuste excessivo criaria movimentos perigosos. E no oceano, erros não são perdoados. É por isso que o segredo do movimento vertical de um submarino não está na potência, mas no equilíbrio. Um equilíbrio tão preciso que, muitas vezes, a diferença entre subir, descer ou permanecer parado pode ser de poucos litros de água. Esse é o ponto onde nossa intuição falha completamente. Porque aquilo que realmente controla a profundidade de um submarino não é algo visível do lado de fora, não é uma hélice extra, não é um motor escondido, é algo silencioso, interno, e quase nunca mostrado em filmes ou animações simplificadas: o lastro. Dentro do casco de um submarino existem grandes tanques, espalhados ao longo da estrutura, projetados para fazer uma única coisa: controlar o peso efetivo da embarcação em relação à água ao seu redor. Esses tanques podem ser preenchidos com água do mar ou esvaziados com ar comprimido. E essa troca acontece de forma lenta, precisa e extremamente controlada. Quando a água entra nesses tanques, o submarino não desce no sentido tradicional. Ele simplesmente se torna ligeiramente mais denso do que a água ao redor. Quando a água sai, o submarino não sobe. Ele apenas deixa de ser mais denso. Na prática, o submarino não está se movendo verticalmente como um elevador. Ele está ajustando sua densidade para encontrar um ponto específico de equilíbrio. Isso significa que existe um estado em que o submarino não sobe, não desce, ele simplesmente fica ali, suspenso. Esse estado é chamado de flutuabilidade neutra, e alcançá-lo é muito mais difícil do que parece, porque o oceano não é um ambiente estático. A densidade da água muda com a profundidade, com a temperatura e com a salinidade. Correntes invisíveis empurram o casco o tempo todo. Pequenas variações se acumulam. Manter um objeto de dezenas de milhares de toneladas perfeitamente equilibrado nesse cenário é como tentar equilibrar um lápis na ponta do dedo. Só que o lápis pesa milhares de toneladas e o dedo está em constante movimento. É por isso que o controle de lastro nunca para. Mesmo quando o submarino parece completamente imóvel, sistemas internos continuam ajustando quantidades mínimas de água o tempo todo. Tudo isso acontece em silêncio, sem movimentos bruscos, sem vibração excessiva, sem chamar atenção. E esse silêncio não é apenas uma questão de conforto. Ele é uma questão de sobrevivência. Porque no mundo dos submarinos, ser ouvido pode ser fatal. Mas até aqui, ainda estamos falando apenas de equilíbrio. Ainda não explicamos por quê. Quando você assiste a um vídeo, parece claramente que um submarino está subindo ou descendo. E é aqui que a ilusão fica ainda mais interessante. Porque na maioria das vezes, ele realmente não está subindo. Ele está avançando. Quando você assiste a um submarino subindo em um vídeo, o que seus olhos captam é uma ilusão muito bem construída pela nossa própria experiência fora da água. O cérebro humano associa imediatamente qualquer mudança de profundidade a um movimento vertical direto. Mas no caso dos submarinos, isso raramente acontece dessa forma. Na maior parte do tempo, um submarino não está se movendo para cima ou para baixo, ele está se movendo para frente. E isso muda tudo. O movimento real de um submarino se parece muito mais com o de um avião do que com o de um elevador. Assim como uma aeronave não sobe simplesmente para cima, mas ganha altitude ao avançar e ajustar o ângulo das asas, um submarino altera sua profundidade, mudando a inclinação do próprio corpo enquanto se desloca horizontalmente. Esse pequeno detalhe é responsável por grande parte da confusão.
Quando o casco do submarino se inclina levemente para cima e ele continua avançando, o resultado visual é uma subida suave. Mas não porque algo está puxando o submarino para cima, e sim porque a água começa a empurrá-lo de forma diferente. Para que isso seja possível, os submarinos contam com superfícies de controle chamadas de profundores. São estruturas semelhantes a asas, posicionadas geralmente na parte frontal ou traseira da embarcação, projetadas para interagir com o fluxo de água. Esses profundores não servem para empurrar o submarino para cima ou para baixo. Eles servem para mudar o ângulo do casco em relação ao movimento. E pequenas mudanças nesse ângulo são suficientes para gerar forças enormes. A água é extremamente densa quando comparada ao ar. Qualquer superfície sólida que se mova através dela, mesmo lentamente, sofre forças intensas. Por isso, um ajuste de poucos graus nos profundores pode produzir toneladas de força hidrodinâmica. Essa força não age de forma explosiva. Ela é suave, contínua e extremamente controlável. É exatamente isso que torna esse sistema tão eficiente. Enquanto os tanques de lastro definem se o submarino tende a afundar, flutuar ou permanecer neutro, os profundores refinam esse comportamento. Eles transformam um equilíbrio estático em um movimento controlado, mas esse controle só funciona se tudo estiver perfeitamente alinhado. O centro de massa do submarino precisa estar no lugar exato. O centro de empuxo precisa permanecer previsível. Qualquer deslocamento interno, combustível sendo consumido, água se movendo, equipamentos sendo acionados, altera esse equilíbrio. Por isso, o controle de um submarino é um exercício constante de compensação. Não existe um estado em que tudo é configurado uma vez e depois deixado de lado. Cada segundo exige ajustes. Um erro de poucos centímetros na distribuição de peso pode gerar forças indesejadas capazes de inclinar o submarino mais do que o planejado. E, em grandes profundidades, uma inclinação excessiva pode se tornar extremamente perigosa. É por isso que submarinos não apontam diretamente para cima ou para baixo. Eles operam dentro de margens muito estreitas de inclinação. Tudo precisa ser gradual. Além disso, existe outro fator crítico: o silêncio. Qualquer uso excessivo de motores, hélices ou sistemas de correção bruscos gera ruído. E no ambiente submarino, ruído viaja longe. O oceano funciona como um imenso condutor de som. Barulhos que parecem insignificantes podem ser detectados a quilômetros de distância. Por isso, usar força bruta para mudar de profundidade não é apenas ineficiente, é perigoso. A estratégia correta é quase o oposto: reduzir ao máximo qualquer ação perceptível. Ajustar o lastro lentamente, inclinar o casco com suavidade, deixar que a própria água faça o trabalho pesado. Quando um submarino parece flutuar no meio do oceano, parado, ele está na verdade em um estado extremamente ativo internamente. Sensores monitoram profundidade, inclinação, velocidade e densidade da água o tempo todo. Pequenas quantidades de água entram ou saem dos tanques de lastro. Os profundores fazem correções mínimas, quase imperceptíveis, tudo para manter o equilíbrio. Esse estado é conhecido como profundidade neutra. É o ponto em que o submarino não sobe nem desce, mesmo sem avançar. Mas alcançar esse ponto é apenas metade do desafio. Mantê-lo é a parte realmente difícil, porque o oceano nunca para. Correntes profundas empurram o casco. Camadas de água com densidades diferentes criam forças inesperadas. Até mudanças sutis de temperatura afetam o comportamento do submarino. E ainda assim, do lado de fora, tudo parece simples. Você vê uma máquina gigantesca deslizando suavemente pela água, quase sem esforço. Sem turbulência visível, sem movimentos bruscos. Essa simplicidade aparente esconde uma coreografia extremamente precisa de física e engenharia. Uma coreografia em que cada ajuste importa, e onde não existe espaço para improviso. Mas mesmo com tudo isso, ainda existe uma última confusão fundamental, a mais comum de todas. A ideia de que o submarino vence a água para subir ou descer. Na realidade, ele nunca vence a água. Ele se torna parte dela. Existe uma palavra que resume tudo o que um submarino realmente faz quando muda de profundidade. E essa palavra quase nunca aparece nas explicações mais comuns: densidade. Enquanto nossa intuição insiste em pensar em termos de força, empurrão e potência, os submarinos operam em um nível completamente diferente. Eles não lutam contra a água. Eles não tentam vencê-la. Eles ajustam a própria relação com ela. Quando um submarino controla sua densidade média, ele decide se quer ser ligeiramente mais pesado, ligeiramente mais leve ou exatamente igual à água ao seu redor. Essa diferença, muitas vezes mínima, é suficiente para determinar todo o comportamento da embarcação. É por isso que dizer que um submarino sobe ou desce é uma simplificação grosseira. O que ele realmente faz é algo muito mais sutil. Ele deixa de afundar, ou deixa de flutuar.
Esse tipo de controle exige uma precisão absurda. Em grandes profundidades, a pressão externa aumenta drasticamente. Cada metro a mais representa toneladas de força pressionando o casco. E ainda assim, o submarino precisa manter seu equilíbrio interno quase perfeito. Não existe margem para erros grandes. Tudo é feito em pequenas correções. É por isso que o sistema de lastro não funciona como um botão de liga e desliga. Ele é ajustado continuamente, sempre compensando algo. Se o submarino consome combustível, seu peso muda. Se um compartimento interno tem água deslocada, o centro de massa muda. Se a temperatura da água externa varia, a densidade muda. Tudo isso precisa ser levado em conta. É um trabalho constante de equilíbrio dinâmico, e essa lógica não se aplica apenas aos submarinos. Navios gigantes também dependem exatamente do mesmo princípio. Mesmo pesando centenas de milhares de toneladas, eles flutuam porque sua densidade média é menor do que a da água. O casco não é apenas uma estrutura de contenção. Ele é um volume cuidadosamente projetado para deslocar água suficiente. Plataformas offshore, estruturas flutuantes e até navios de carga operam dentro dessa mesma lógica invisível. Não é a força que os mantém estáveis, é a relação entre massa, volume e densidade. O que torna os submarinos especiais é o fato de que eles podem ajustar essa relação em tempo real, de forma controlada e silenciosa. Eles não dependem de um estado fixo de flutuação. Eles criam o próprio equilíbrio. Essa capacidade muda completamente a forma como enxergamos essas máquinas. De repente, um submarino deixa de ser apenas um veículo pesado escondido sob a água. Ele se torna um sistema delicado, sensível e incrivelmente preciso. Uma máquina que opera mais como um organismo do que como um objeto rígido. E talvez seja exatamente por isso que nossa intuição falha tanto ao tentar entendê-los. O cérebro humano é treinado para pensar em superfícies sólidas, atrito, empurrões e movimentos visíveis. Mas o oceano é um ambiente onde essas referências não funcionam da mesma forma. Ali, o que importa são forças distribuídas, equilíbrios dinâmicos e ajustes contínuos. Tudo acontece devagar, mas nada é simples. Quando você vê um submarino deslizando silenciosamente pelas profundezas, o que está acontecendo por dentro é uma negociação constante com a física. Uma conversa contínua entre sensores, sistemas e o ambiente ao redor. Nada está parado de verdade. Nada está totalmente sob controle absoluto. Existe apenas um equilíbrio sendo mantido, segundo após segundo. E isso nos leva a uma conclusão curiosa. Submarinos não sobem e descem como você pensa, porque eles não foram feitos para desafiar o oceano. Eles foram feitos para se adaptar a ele. Essa diferença parece sutil, mas muda tudo. Ela explica por que essas máquinas conseguem operar por semanas sem emergir. Por que conseguem permanecer invisíveis. Por que conseguem sobreviver em um ambiente que esmagaria quase qualquer outra estrutura. E, acima de tudo, explica por que a engenharia mais impressionante nem sempre é a mais barulhenta ou a mais poderosa. Às vezes, ela é silenciosa, discreta, quase invisível. Ela acontece longe dos nossos olhos, escondida sob toneladas de água, operando com princípios que raramente paramos para questionar. Forças que não vemos, sistemas que não ouvimos, equilíbrios que nunca percebemos. Isso é o que move o invisível. Isso é o que sustenta máquinas gigantes no ambiente mais hostil do planeta. E é exatamente esse tipo de detalhe oculto que muda completamente a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. Porque quando você começa a entender essas forças silenciosas, percebe que elas estão em todos os lugares. Nos navios que cruzam os oceanos, nas estruturas que parecem impossíveis, nas máquinas que funcionam sem chamar atenção. Tudo aquilo que parece simples, quase nunca é. E tudo aquilo que parece estável, está na verdade em constante ajuste. Esse é o verdadeiro segredo dos submarinos. Não força, não potência, não movimento bruto, equilíbrio, além da superfície, além da correnteza.